Fala, turminha! Hoje estou aqui para estar mostrando para vocês a minha carteira de investimentos do Universo Zero atualizada. Então já tem outros vídeos aqui no canal mostrando separadamente minha carteira de ações, minha carteira de fundos imobiliários, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais denso, mostrando quantas ações eu tenho agora em carteira, quantas estoques, quantos fundos imobiliários eu venho carregando, para que vocês acompanhem melhor aí como é que tem performado a minha carteira de renda variável. Então bora lá. E para navegarmos hoje aqui dentro da minha carteira, eu trouxe alguns aplicativos que já comentei com vocês algumas vezes no canal. E eu comecei aqui pelos meus dividendos porque ele consegue nos dar uma olhada aí de uma forma um pouco mais global. Então eu gosto muito do aplicativo Kinvo, que eu também mostrei para vocês. Hoje talvez o mais badalado seja aí do Investidor 10, mas eu continuo com esses daqui e vejo que eles têm me atendido super bem. Então quando a gente vem aqui no nosso portfólio, ó, de uma forma geral, ele está mostrando aqui ó, que eu tenho 22 ações, 7 fundos imobiliários. Aqui tem algumas coisinhas de renda fixa, que é em relação ao Tesouro Direto e uma LCI antiga do Banco Inter. Só que além dessas rendas fixas aqui, eu tenho CDBs aí em outros bancos digitais, algumas outras coisas que, como eu movimento bastante por conta aí dos meus negócios, eu não gosto de deixar aqui para não ter que ficar alterando toda hora. Então aqui nessa parte de RV aqui seriam das criptomoedas, que eu coloco aqui o Bitcoin, né? Que foi minha primeira cripto aí das minhas primeiras aquisições e continua aqui. Nessa parte aqui das ações, ó, que está mostrando as 22, é porque ela inclui inclusive as stocks. Então se a gente for puxar aqui, ó, tem uma stock que é a Apple. E aí eu tenho os dois ETFs americanos que eu já falei com vocês, ó, o VOL e o VNQ. Então se a gente for puxar de ações aqui no Brasil, na verdade eu tenho 19 tickers, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas começando aqui pelo exterior, que é uma parte que eu tenho até uma posição um pouquinho menor, a gente vê que eu tenho ações aqui diretamente da Apple. E se a gente olhar de uma forma geral, agora está no momento que esses investimentos no exterior estão bem caros para se adquirir. Se você está vendo esse vídeo aqui no dia que ele foi postado, hoje é meu aniversário. Eu estou completando aí 28 anos de idade. Olha que interessante, né? Então se a gente for fazer um espectro aí de que eu comecei mesmo a investir aqui de forma pública com vocês aí aos 23, então já tem aí 5 anos nessa trajetória, né? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, eu queria até trazer aqui para vocês. Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje. Olha aqui, 5,46. Então a gente já vê aqui que está em um outro patamar. A última vez que eu investi em dólar, inclusive, eu comprei as ações da Apple diretamente, ali por volta dos 4,90, 4,95. Então a gente pode observar que no exterior, pelo menos em minha visão, não é nenhum tipo de recomendação, não está no momento interessante para se investir. Agora aqui no Brasil, eu tenho essas 19 ações, tem umas que tem posições bem pouco relevantes mesmo, alguns tickers aqui, ó, que eu só tenho 3 ações, aqui de Tupi, tenho bem pouquinho de Vivo também. E aqui na carteira, principalmente para você que está começando a investir, ainda não entende muito aqui desse mercado, você tem que procurar empresas que você consiga entender o negócio e consiga explicar para alguém, por exemplo, como essa empresa ganha dinheiro. Então aqui eu já vou puxar inclusive o outro aplicativo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente visualizar um pouco melhor a rentabilidade, ó.
puxar aqui o Kinvo que eu estava falando. Quando eu venho aqui na parte de análise, no Kinvo, a gente consegue ver a rentabilidade geral da minha carteira desde o momento que eu comecei ela. Que eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês, ó, dia 8 de janeiro lá de 2020. E olha como é que ela está performando até agora. A minha carteira aqui, ó, deixa eu colocar inclusive a inflação e a poupança aí nesse período, tá com 52,04% de rentabilidade, ali acima do CDI, bem acima inclusive do Ibovespa, né? Acima da inflação. Então eu vejo que durante esse tempo a gente tem conseguido fazer boas escolhas, tem recebido bons proventos e isso tem potencializado os ganhos aí da nossa carteira. O que eu tenho observado, turma, é que no longo prazo, quando você consegue fazer escolhas, né, de boas empresas, que eu vou voltar aqui nas ações, para que vocês possam visualizar, elas no longo prazo vão te retornando um bom dividendo, vão tendo bons lucros. Então você puxa até empresas que de certa forma podem ter caído bastante, né, a cotação, como por exemplo aqui o Banco Bradesco. Ó. O Banco Bradesco inclusive está muito barato, está sendo cotado aqui a R$ 11,32. O meu preço médio nele aqui ó, é R$ 16,18. Então se você for ver aqui a parte que a gente fala da rentabilidade do ativo, desconsiderando os proventos, né, que seriam esses dividendos, esses juros sobre capital, eu estaria com a queda aqui próxima de 30% negativa. Mas contabilizando todos esses rendimentos aqui, você vê que fica menos da metade de 15%. E o mais importante é você saber o peso que cada ação, cada fundo imobiliário tem na sua carteira. Então você vê que de forma global aqui, ó, mesmo com toda essa queda, a minha perda em Banco Bradesco fica perto aqui de 1%, o que não acaba deixando menos saudável tudo isso aqui. Então se a gente for puxar aqui na ordem as ações, ó, a gente tem aqui o JHSF, a empresa Tupi, Telefônica Vivo, ó, Klabin, AS Brasil, que é uma empresa de energia elétrica. A gente tem a WEG aqui, uma empresa muito boa também que eu considero. Transmissão Paulista, WIS, Fleury, Sanepar. Aí tem o Banco Bradesco, a IOSP, CEMIG, ENGIE, Banco Itaú, BB Seguridade, ó, Taesa, Banco do Brasil e Itaúsa. Então aqui na parte de ações, se vocês verem, é o que eu tenho esse bloco maior de ativos. Então aqui eu tenho muitas empresas do setor bancário, empresas de energia elétrica, de saneamento básico, de saúde. Então eu busco estar exposto em diferentes setores para que à medida que um setor ou outro possa estar um pouco ruim das pernas, os outros vão compensando. Então eu gosto de muito dessas empresas que têm uma regularidade no pagamento de dividendos, de juros sobre capital, que retornam para nós acionistas uma parte do lucro e a gente possa reinvestir na própria empresa ou possa alocar em um outro ativo que a gente julgue mais interessante. Então eu considero isso muito importante. Na parte de fundos imobiliários, eu também sempre busquei ser bastante conservador. Então, um fundo aí que talvez esteja patinando e eu tenho acompanhado de perto ele, que é o RECT 11, é o fundo aqui que mais tá me dando cabeçada na carteira, né? Comprei ele já tem muito tempo e ele vem sofrendo muito aí por conta das alavancagens que ele escolheu fazer, né? Mas de forma geral os outros fundos estão bem saudáveis. Aqui inclusive no Alianza a posição é um pouco maior, porque eu participei de uma subscrição que ainda não está aqui. Mas aí eu tenho o RECT 11, o Alianza, Quineia,
o HGBS11, MXRF11, que é muito famoso, né? BCFF11 e o HGLG11. Então aqui nos fundos imobiliários eu tentei deixar um pouco até mais concentrado que as ações. Acaba que nas ações tem mais setores que eu julgo importante estar exposto, então por isso que eu tenho uma quantidade maior de ativos. Agora aqui nos fundos imobiliários eu acho que ficar mais concentrado. Exposto aqui, por exemplo, eu tenho somente um fundo realmente de shopping. Gosto bastante do setor logístico, então tenho aumentado bastante posição aqui no HGLG. São fundos que me trazem a segurança e uma regularidade no pagamento de proventos mensais, né? Então, na renda fixa, como eu já falei com vocês, aqui só tem uma parte de tesouro direto, mas eu tenho outras caixinhas do Nubank, né? Como eu expliquei para vocês. Aí tem os CDBs de outros bancos digitais. Então, a minha parte em renda fixa, até que eu mostro bastante pelo Kinvo também, é bem mais relevante na minha carteira. Mas como eu movimento muito, eu não gosto de ficar fazendo tantas movimentações aqui nos próprios aplicativos. E na parte de renda variável, também é um pouco parecido. Eu tenho aqui o Bitcoin, que inclusive eu comprei lá no mercado Bitcoin, que eu já mostrei esse vídeo aqui dessa corretora no canal. Talvez se vocês quiserem ver um vídeo mais atualizado sobre isso, deixe aqui nos comentários. E me diga aí, você tem algum desses ativos que eu tenho mostrado aqui para vocês? Se vocês tiverem, deixe aqui nos comentários o que vocês têm pensado. Eu acho que esse ano ainda vai ser muito interessante em relação ao pagamento de proventos. Se a gente puxa aqui ó, de alguns meses para trás, inclusive dessa minha carteira aqui, que eu venho mostrando de forma pública, eu acho que a gente tem conseguido manter uma constância na evolução dos pagamentos. Como eu venho investindo nos meus próprios negócios e em outras coisas que não sejam apenas em bolsa, talvez o valor em proventos ainda não seja tão atrativo assim, né? Porque a gente sabe que em alguns meses dão algumas porradas aí, mas eu fico feliz de estar conseguindo transmitir isso para vocês, mostrar que é possível a nossa carteira estar retornando um valor interessante ao longo do tempo. E fico aí à disposição para que vocês tirem suas dúvidas em relação a isso aqui. E como eu gosto de estar aqui com minha pele em risco, mostrando para vocês o que eu tenho, para que vocês vejam as posições, o que está mais relevante, o que não está. É mais um histórico aí para que vocês estejam por dentro do que está acontecendo aqui no Universo Zero. E o mais importante, que é a mensagem central desse vídeo, além de vocês acompanharem aqui a carteira do Universo Zero e tudo, eu quero saber se vocês já começaram a investir. Então, a gente às vezes fica muito como espectador, né? Vendo o que está acontecendo na carteira do outro. Então, a gente viu aqui que minha carteira está performando até bem durante esse período que vai ficando cada vez mais longo. Mas a realidade pode mudar de repente e vocês vão acompanhar. Eu posso chegar a perder muito dinheiro, a bolsa pode entrar em uma crise maior. E a gente sabe que a ideia aqui do longo prazo é que a gente possa ter paciência de colher no momento certo. Então não fique somente como um espectador, como um vibrador aí, né? Torcendo para que suba, para que desça. E comece mesmo a fazer isso com seu próprio dinheiro, para você construir sua própria aposentadoria, planejar o seu futuro, suas coisas. E eu já peço a opinião de vocês aí, vocês acham que eu tô com a carteira muito pulverizada? Ou vocês acham que tá legal? Qual a quantidade de ações que vocês acham interessante ter em sua carteira? Eu, como gosto muito desse assunto, faço vídeo para vocês, consigo ter até um tempo maior aí para estar analisando os ativos que eu tenho. Fico à disposição para a gente trocar uma ideia. Se vocês quiserem me acompanhar, também vou deixar
meu Instagram aqui para vocês, que lá normalmente tem um contato um pouco mais rápido, mais direto. E no mais é isso. Tudo de melhor sempre e até mais.